E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do Innovation Hub Show em parceria com a Equinix. Meu parceiro, meu sócio, né? Quase sócio, exatamente. O sócio é uma boa, porque a gente poderia fazer um acordo aqui para ganhar umas ações da Equinix aí, porque tá funcionando bem. Mas eu vou querer ações do Innovation Hub também, então. Então pronto, essa troca tá feita. Boa, sócio. Seguinte, cara, hoje a gente traz aqui um setor que a gente ainda não tinha trazido para conversa, acho que vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre tecnologia no setor de mineração. Exatamente. Bom, já que você já apresentou o tema, vamos apresentar o convidado, né? Lennon Bento, gerente de arquitetura da Vale. Prazer ter você aqui com a gente, Lennon. Obrigado pelo convite, turma. A gente falou de ações aqui, a gente pode fazer uma troca com a Vale também. Pronto. Pronto. Cara, vamos lá. Bom, a gente tem feito essa série de conteúdos aqui com a Equinix e a gente tem falado muito de bastidores da internet. A gente fez uns temas muito legais aqui, né? Vamos até relembrar para o pessoal, porque a playlist tá aqui do lado, mas teve um sobre cabo submarino que foi super interessante, né? Tem um monte de coisa rodando na internet aí muito sobre... Mito, né? Muito mito, né? Tubarão morre de cabo submarino, a gente respondeu. Mas também falamos sobre qual a importância de se ter um cabo submarino ligando diretamente o Brasil à Europa, né, para diminuir latência, que é a Ela-Link, que é parceira da Equinix. O Rafa Lozano veio e deu uma aula pra gente aqui. Foi super incrível. Assim, o fato de você ter essa conexão direta diminui latência. Então, estando na Equinix, você tem menos tempo de tráfego aí de dados para chegar na Europa. A gente falou de que mais? A gente falou da SAB. Da SAB. A SAB foi muito legal também, dos caças. O Anton veio aqui, deu uma aula pra gente também sobre defesa, né? Exato. E tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Que é sobre soberania de dados. Tem. Né? A SAB também. Pô, você tem segredos industriais e segredos do país ali, né? De defesa do país. Então, como que você trabalha toda essa questão? Teve muitos outros, enfim, a playlist está aqui do lado, teve na saúde, setor financeiro também, então a playlist está aqui do lado para vocês poderem acessar e ouvirem mais casos de uso aí de data centers, porque é um tema que está quente, a gente tem visto muita coisa acontecendo, né, na internet falando sobre isso. Mas hoje vamos falar, então, dentro desse contexto de mineração. Primeiro, Lennon, dá um contexto assim da Vale, né? Como que vocês têm trabalhado a tecnologia, a conectividade, principalmente em locais remotos? Você está falando do interior do Pará, né? E trabalhando um mundo de dados e com caminhões autônomos, que a gente vai falar hoje também, um monte de coisa, e já há muito tempo, não é de agora. Isso mesmo. Bem, a gente lá por 2017, 2018, a gente iniciou um projeto de transformação digital. A gente falava muito de transformação digital, indústria 4.0. A gente não começou a fazer isso agora, já tem um tempo. E nessa época a gente iniciou um projeto de caminhões autônomos. E você falou de conectividade em áreas rurais. A gente sempre tentou trazer a conectividade para essas regiões por um contexto social. Mas um projeto de negócio, como foi caminhão autônomo, foi o que fez a virada de chave, porque ele fez o business case para um ganho de segurança, né, um ganho operacional. E a gente conseguiu negociar uma contrapartida, até um modelo novo que a gente não tinha, e conseguiu trazer conectividade pública. Esse projeto começou lá em 18, 19, a gente começou fazendo em Minas Gerais ainda com o IMAX, a gente ainda tinha uma rede IMAX lá, mas depois a gente partiu para redes privativas em LTE. Para quem não 4G. conhece, a rede IMAX era na época lá atrás, quando você estava brigando entre IMAX e 3G? Isso, era um ou outro, né? Então, assim... A gente ainda tem, né? Ainda tem uma rede legada, mas nossa estratégia foi pro LTE e para cobrir essas áreas enormes, seja com Wi-Fi ou iMac, não tinha uma tecnologia melhor, né? E os fornecedores na época homologaram o LTE como uma solução, já tinha cases na Austrália e foi como a gente iniciou esse projeto. Desculpa, eu falei 3G, era LTE versus IMAX. Mas aí o 4G, 3G e que é a base que o 5G é toda essa cadeia evolutiva da rede celular, né? Que a nossa estratégia foi nesse sentido. Então a gente fizemos acordos na época, né, de também trazer rede pública para as comunidades, para a gente, né, para os empregados que moram nessas regiões. A gente tem muita gente, né, muito funcionário, muito terceiro, muita gente. Tem todo o ecossistema, essas cidades vivem, né, Paraopebas vive em função da mineração. Desse ecossistema. E eu posso dar um depoimento pessoal, porque eu sou de uma cidade chamada Nova Era, interior de Minas. Eu lembro que no começo, assim, falando de conectividade na região, a gente tinha que pagar a internet em Belo Horizonte.
Então você tinha que fazer a conexão, né, de escada para Belo Horizonte. E de repente apareceu a ValeNet na região, e lá em casa o provedor é a ValeNet. Que tem isso a ver, né? Tipo, Não, a internet que foi para a empresa e acabou servindo a não, comunidade. e bacana, assim, os provedores que chegaram inicialmente para suportar a gente nessa jornada, falando de fibra ótica, não foram os grandes, né, os mais famosos, foram provedores do interior que foram audaciosos, levaram fibra ótica Que até legal. lá, para atender a Vale e também atender as pessoas que estavam ali com a internet para a população. Então, isso da rede cabeada. E a gente também conseguiu trazer as grandes, né, para fazer cobertura celular, que aí eu dependia, tinha que fazer Tem que algum ter. acordo. E a gente trabalha até hoje com contrapartidas. Eu faço uma cobertura privada e tinha lá uma conta de X sites privados versus X sites públicos, né? E a gente tem um orgulho danado de ter contribuído muito, né, nesse desenvolvimento não só da mineração, da indústria de mineração, trazendo mais segurança esse projeto do caminhão, que a gente agora está expandindo, a gente está falando acabou de sair na mídia aí, que até 2028 a gente vai pular para 90 caminhões, então eu vou trazer um peso maior para caminhão autônomo até do que para caminhão operado, é operado por humanos, né? Então, a manutenção vai tudo mudar, né? O nível de tecnologia na mina já é alto. É. A gente vai trazer para outro patamar com essa maior digitalização, né? E aí eu tenho ganhos, né? Só para explicar por que esse projeto é importante e como a conectividade é fundamental. Os equipamentos autônomos, que não é só caminhão, tem perfuratriz, tem outros lá. Além de tirar as pessoas da área do risco, que é o principal ganho, ele traz um nível de eficiência mais constante, né? Que eu não dependo tanto ali da atuação humana, então eu tenho menor consumo de diesel, faço menos manutenções, né? A velocidade ela fica mais estável, então tem uma série de ganhos operacionais também. Esse ponto da conectividade no interior é importante, né, Vitor? Assim, quando a gente pensa que às vezes nem as telecoms queriam chegar nesses Eu acho que é lugares. isso, porque assim, muitas vezes a gente ouve falar, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, a gente ouve falar da empresa de telefonia, a empresa de telecom colocando a fibra, mas o bandeirante de verdade, né, acaba sendo o setor de mineração, o setor do agro também, dependendo Também. da região, que levam essa demanda e transformam isso em algo viável para a operadora vir, né? Implantar a Com fibra, certeza. implantar as antenas. Isso. Boa. E aí, assim, quando a gente fala de toda a tecnologia e conectividade que tem hoje, que vocês trabalham, a gente está falando de inteligência artificial muito antes do hype de inteligência artificial. A gente está falando de carros autônomos já funcionando dentro das minas. Quer dizer, a gente está falando de tantas coisas que já existem na operação de vocês e que hoje é hype, mas que para vocês já é, sei lá, dia a dia, né? Uma coisa também, Leno, dá uma ideia pro pessoal com o tamanho de um caminhão desse autônomo, que eu acho que Boa. às vezes o pessoal acha que é um caminhão normal. Não, é E é assim. longe disso, né? A gente, quando às vezes tem fotos assim dele perto de caminhonetes, né? E vira um brinquedo. É Vocês muito estão vendo as grande. imagens aí. É muito grande realmente. E por ser muito grande e por a gente estar muito próximo, né? Precisa de muita atuação humana. Por que a gente usa inteligência artificial? O nível de sensoriamento que eu preciso ter, não só nesses caminhões, mas todo o maquinário, todo o dispositivo de segurança que eu preciso ter para proteger as pessoas que estão lá, né? Detecção de fadiga, de sonolência, toda a logística de movimentação. Eu tenho correias transportadoras que eu preciso monitorar para que elas estejam na temperatura adequada para não queimar e causar um incêndio, um acidente. Eu tenho um minério que tem um nível de umidade que eu preciso controlar para não jogar dentro do navio e a água decantar e ele causar um risco de tombar no trajeto. Enfim, tem N coisas aqui que eu poderia trazer de exemplos de coisas que a gente já utiliza. Visão computacional a gente já usa há muito tempo também. Olha que interessante. Detectar rasgo em correia, detectar tamanho antes de jogar num britador, que ele vai triturar o minério, para ver se não tem algo que não pode ser processado, um pedaço de ferro, por exemplo, pode estar ali, né? Um maquinário. Então, a gente já usa isso há anos, né? Então, a gente está tendo, inclusive, que fazer um letramento dentro da empresa, né? Não só para os funcionários para usar a GenAI, que eu acho que foi o grande boom aí dos últimos anos, né? Mas também para o nosso público executivo, porque, poxa, todo mundo tem que falar sobre o tema hoje, citar os exemplos que a gente está trazendo. Não, mas você lembra daquela solução? Ela tem inteligência embarcada, né? Principalmente para monitoramento de ativos, a gente tem usado para caramba há muitos anos já. Bom, muita coisa de inteligência artificial você está falando. Eu fico pensando no mineroduto também, que é uma coisa de louco, né? Você construir um túnel daqui até não sei onde e empurrar o minério naquilo ali. É uma coisa invisível que está debaixo da terra. Deve ter muita inteligência artificial para fazer isso acontecer também. E sensores e muita coisa. Na Vale a gente tem mais. A gente usa muitas ferrovias, né? A gente tem uma ferrovia somando, tem mais de 1.000 quilômetros, só que liga
o norte, o Pará, o Maranhão, e tem outra, a Vitória Minas, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então a gente usa mais ferrovia nesse trajeto. Então eu falei muito de mineração, de caminhão, mas esse trem, o vagão, ele é todo monitorado também. Eu tenho que monitorar essa via inteira, né? Porque eu posso ter um risco de descarrilhamento, tenho muita mudança de via, a gente tem também muitos trechos singelos. Eu preciso também monitorar todo esse balanceamento da logística entre Quando você fala trecho singelo, é uma via só, que uma aí ele via vai e só. volta, né? Então, a cadeia é muito integrada. É. E eu não posso também colocar uma demanda exaustiva, uma demanda muito grande na ferrovia se ela tiver com algum tipo de bloqueio, impedimento. Também no porto, né? Se o porto tiver com algum bloqueio, eu chegar com muito minério, também não vou ter onde colocar o estoque. Então, desde o processo de exploração, né? Começa lá atrás, né? Desde da perfuração, desmonte da mina, passando pela ferrovia, passando pela britagem, usinagem, passando, né, na verdade a usinagem é antes, né? Passando pela ferrovia, chegando até o porto e depois nos navios, toda essa cadeia eu preciso monitorar e ela precisa estar sincronizada. E não é decisão humana. Não tem como fazer uma decisão humana aí. Então, a gente tem muita gente trabalhando, mas o volume de dados que eu trabalho é muito grande para sistemas completamente que operam, eles não operam de forma independente, mas são completamente diferentes entre si. E não é simples, né? A gente já teve ganhos de milhões implantando tecnologia nessa nesse melhor sincronismo da cadeia, né? Interessante. E isso que a gente está falando só Brasil, né? Se a gente falar de toda a operação global, e aí a Equinix é parceira em vários países também nessa operação, aí a coisa vai longe, né? Isso. É, eu vejo a Equinix como um parceiro. A gente precisa de parceiros globais, confiáveis. E a nossa estratégia para frente, ela também olha muito para a gente estar mais próximos dos nossos clientes. Mais próximos em que sentido, né? Hoje a gente tem uma cadeia logística que foca muito na Ásia, né? Principalmente na China, nosso principal mercado consumidor. Mas eu não vou entrar em detalhes dos mega hubs, mas a gente tem uma estratégia de colocar o processo final da mineração mais próximo a clientes que não necessariamente vão estar na China, podem estar nos Estados Unidos, podem estar no Oriente Médio. Então a gente vai ter plantas industriais mais próximas desses clientes e em modelos que podem ser alugados, vendidos, ou seja, quanto mais presença global em diversos locais eu tiver, né? Uma arquitetura, um desenho de tecnologia que possa ser portável, seja para outra nuvem, para outra empresa, né, que eu possa desmembrar isso da minha operação, né, até o ERP, né, será que eu posso usar um ERP Vanilla, ele sem tanta customização? Então, descentralizar os links também, a gente não focar tudo numa infraestrutura interna, a gente também pensa muito nisso. E aí acho que criar uma camada de abstração, né, que a gente não tem que se preocupar com tudo isso, né, ter que fazer tudo isso, porque o nosso business é mineração, né? Parceiros como a Equinix são fundamentais nessa jornada. Como que vocês têm trabalhado, como que vocês têm colaborado nessa jornada toda, Eu acho que é Vitor? mais um case de sucesso do Fabric, né? No final do dia, você vê a operação da Vale, a complexidade, essa capilaridade que o Lennon mencionou, você coloca no mapa do Fabric, você vê que a gente começa a conseguir atender, né, nos locais, nas cidades específicas que ele precisa de capacidade computacional. Mas é importante aqui, Igor, também destacar o seguinte: se o Lennon representasse aqui uma empresa brasileira que continuasse centralizada no Brasil, tudo bem, a gente ajudaria, mas qualquer outro talvez conseguisse ajudar também. Mas essa ideia de descentralização, né, de modularização da operação, ir para vários países, ter capacidade, ter latência nesses lugares também, aí que eu acho que o match foi perfeito com o que a gente faz. Por isso que a gente consegue oferecer para eles essa abstração da complexidade quando o assunto é conectividade via Equinix Fabric, entendeu? Isso funciona muito bem, né, Lennon? Acho que assim, hoje e cada vez mais a gente consegue ter outras discussões com o Lennon sobre nuvens, né, pública, privada, várias nuvens públicas e inclusive também acesso aos dados com latência reduzida, né? Com certeza, assim, é importante a gente ter a presença global e também tem sido importante a gente olhar para o Brasil. Então É, a gente tem uma presença global forte, mas a gente está falando muito hoje de soberania soberania, de né? dados, né? A gente tem um contexto geopolítico também diferente, acho que dá para falar, Isso que aí. está fazendo a gente pensar se esse dado de fato tá fora do Brasil, se a gente não tem que ter uma replicação local, seja ela privada ou mesmo do provedor que É, atende a gente, mas ter uma presença local, ter a redundância local também.
Então, a gente... E à medida que eu estou migrando o meu RP para a nuvem, sistemas críticos, inclusive alguns de automação, também para a nuvem, e eu estou tombando a maior parte do meu dado, né, que antes estava no on-premise. Hoje, a gente já consegue dizer que o peso da balança tá virando mais para a nuvem, né? Também é importante em termos de resiliência, né? A gente tem aumentado muito essa preocupação. Esse ano foi um ano um pouco atípico, tivemos algumas crises aí em grandes provedores, então esse alerta está mais aceso. E então, pensando na resiliência, pensando na soberania, é importante a presença global, mas também a gente não pode esquecer aqui Uma das lente redundâncias local, né? locais, seja para latência ou seja para questão também de soberania de dados, né? Você falou soberania algumas vezes aí, né? E esse tema tem surgido muito nas nossas conversas aqui, né, Vitor? E Não é só no algo. Brasil, né? Não só no Brasil, mas assim, é algo que tem se pensado muito nas empresas É. de um tempo para cá. Não era um assunto tão comentado assim até por tempo. Assim, o que a gente tem visto, né? Se você for considerar nos últimos 3 anos, e como você falou, né, Lennon, do GenAI, todo mundo começou a falar em legislação para IA, né? Com essa preocupação de onde vai ser processado o modelo, onde o modelo vai ser treinado, que tipo de dado vai ter acesso. E não que a questão de soberania não existisse antes, só que agora é meio que ela foi evidenciada, né? Então, assim, se você pegar nos últimos 3 anos, a gente tem mais de 40 legislações diferentes sendo pensadas. Sim. E aí o desafio maior é gerenciar isso, né? Que assim, quando você tem uma operação global, você tem que lidar com complexidade não só no Brasil, como também em Singapura, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né? Na União Europeia. E a gente tem visto isso acontecer com vários clientes nossos, né? A soberania de dados é um assunto que virou top of mind. Antes era aquela coisa que tipo, você tinha que saber explicar, você tinha que saber mais ou menos onde o dado estava, mas não era o must have. Agora é top, tipo custo, segurança, soberania de dados, resiliência, tá tudo isso no topo, entendeu? E até por isso, assim, o Redata talvez seja tão importante. A gente começar a trabalhar, né, Sem dúvida. a construção e Sem de data dúvida. centers no Brasil para ter esses dados aqui Sem no nosso dúvida. território. Se você pegar aquele dado que o Igor Marquezine do Ministério da Fazenda fala muito, que olha, a gente não está nem falando de inteligência artificial ainda, mas se pega os workloads de nuvem pública, 60% são processados fora do Brasil, é complicado, né? Então, Está na mão, por um né? motivo, assim, óbvio que acho que não dá para generalizar, mas na maioria das vezes é por custo. Como a organização ela não precisa de latência, ela vai onde é mais barato processar. E é fora do país pela toda a carga tributária e outros fatores de custo que a gente tem aqui. Um programa como o Redata, ele vem para ajustar essa ineficiência que a gente tem estrutural. E se a gente entrar também na discussão de IA, que é poder treinar modelos aqui e outras coisas, aí assim a gente está falando de soberania do país como um dos polos globais para a inteligência artificial. Mas é interessante você dividir isso em etapas, que eu acho que a gente tem vários desafios que podem ser resolvidos, não só com o Redata, mas com a legislação de IA também que está sendo discutida, né? A PL de IA. Perfeito. Lennon, fala um pouquinho mais sobre a arquitetura que vocês desenharam, né? Teve essa questão de sair do on-premises e ir para a nuvem, vocês testaram vários modelos de nuvem. É tudo muito descentralizado, inclusive regionalmente, né? A gente estava falando sobre isso. Como que vocês chegaram no desenho atual? E como que isso impacta também o resultado, né? Porque a gente estava falando aqui, é E muito o dado. Lennon, antes até de você começar, Lennon, tem um caso interessante também que ele me contou da transição da pandemia, né? É. O que foi assim, o impacto do ponto de vista de arquitetura de tecnologia antes e depois da pandemia. Interessante ele falar também. Tá, eu vou falar um pouco sobre os dois temas. Acho que começar eu falei ali de 18, 19, de caminhão operacional, né? E um pouco depois a gente teve a pandemia e uma coisa que a gente percebeu depois, né? Não foi tão planejado. Mas quando todo mundo foi para casa, né? E viveu aquilo tudo. E a gente se habituou a usar as ferramentas de colaboração com câmera aberta, né? Para socializar e tudo mais. E quando a gente voltou para o escritório, 2 anos depois, 3 anos depois, as infraestruturas estavam obsoletas, estavam, entre aspas, sucateadas, né? E a gente aprendeu a ter uma experiência de uso dessas ferramentas de colaboração bem diferente de como a gente fazia antes da pandemia, né? E foi assim, para a gente foi bem difícil, assim, muita reclamação do negócio, né? De que a infraestrutura estava obsoleta e tudo mais, e o tempo de reação não dava para Curtíssimo. resolver em 2 meses ou 3 meses. A gente levou um tempo aí, criou-se até um programa de recuperar essa obsolescência, né? A gente fez muito investimento, ainda tem feito, né? Em cima disso. E também nessa época a gente falava muito a gente falou de hype aqui, mas tinha um hype de cloud e a gente estava acelerando muita aplicação, muito lift and shift, muita mudança
sem tanta fundação. Então, acho que esse momento ali de 2020, 2021, essas duas coisas mexeram muito com a conectividade. Hoje a gente... Então, você perguntou como é que a gente chegou até aí, né? Acho que o que foi acontecendo tanto no mercado quanto no mundo direcionou a gente a acelerar muita coisa. E hoje a gente está vendo que a gente tem alguns gaps de fundação, no sentido de, eu tenho que voltar para olhar como é que está minha segurança, olhar se minha resiliência tá adequada. Tem muita fundação de cloud gente que está precisando revisitar. A própria aceleração também direcionou a gente para um modelo focando em uma rede, uma infraestrutura, e agora a gente também está repensando por todos os motivos que eu comentei aqui. Então, o que fez a gente falar? Teve muita acceleration, a gente tem falado, teve muita acceleration, e agora a gente está trabalhando mais em foundation, né? Para preparar a gente para uma nova jornada. Então, essa jornada de AI ela vai precisar de uma fundação muito robusta, e eu acho que existe uma maturidade também de migração de serviços para a nuvem muito maior, que a gente não estava tão preparado naquele momento que a gente está agora, mas precisa acertar essa fundação. Perfeito. Como você tem visto isso no mercado como um todo, Vitor? Assim, essa mudança mesmo, né, de infraestrutura depois de pandemia, como você estava falando, e o tanto que todo mundo está muito mais maduro atualmente, exatamente. Eu acho que assim, o Lennon é mais um caso que a gente traz aqui. Você vê que ele fala dessa coisa da fundação, né? A palavra fundação ela vem surgindo, a palavra resiliência ela também vem surgindo em todas as conversas, e você percebe que isso é a base para essa modularização, porque no final do dia você quer ter sistemas independentes do ponto de vista de infraestrutura, sem uma falha em um desses sistemas não impacta os outros sistemas, né? Você tem que ter um sistema resiliente para não sentir o impacto nas peças, e a gente tem visto nas conversas com o Lennon que isso é muito presente no trabalho da Vale, mas assim, a conversa do multi-cloud, seja nuvem pública ou seja nuvem privada, já meio que é denominador comum em todos os setores, né? E obviamente essa interconexão entre as nuvens. Já existe até uma resistência quando você começa a falar de uma nuvem, mas peraí, mas e o lock-in, né? Eu vou estar dependente só de uma nuvem, como é que eu faço para conectar essas duas nuvens? Porque assim, a nuvem pública é uma realidade. Tudo que a gente faz hoje, né, no Zoom, na gravação aqui, no software do estúdio, tem nuvem. Não tem como fugir disso, mas a arquitetura dessa fundação é que vai garantir o teu sucesso e esse alinhamento com o negócio que o Lennon tanto menciona. O que a gente tem trabalhado mais? Eu falei de questões de mercado que forçam a gente a pensar em modelos mais portáveis, né? Mas também pensando internamente, né? A gente tem descentralizado muitos links, a gente tinha presenças em algumas regiões específicas no Brasil, falando mais de Brasil. E a gente tem priorizado fazer mais links de internet do que, às vezes, o ponto a ponto local. A gente tem feito muito mais internet. Mas com capacidades muito maiores do que a gente fazia, pelos diversos motivos, do que há 5 anos atrás, né? O que a gente tem escolhido também de ferramenta de segurança, né? Sempre pensando com a visão mais agnóstica também, multi-cloud, consiga fazer o sincronismo, a orquestração. Banco de dados, também pensado em arquiteturas que sejam também mais flexíveis, né? De fazer portabilidade, estar integrada com nuvens diferentes. Então, esse cenário de tornar a arquitetura mais flexível possível, a gente está muito atento a esse ponto. E eu acho que é interessante aqui que você vê, não é flexível ou resiliente. É flexível e resiliente, não tem outra opção. É isso aí. Mas tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, você falou maturação do mercado, né? Antes de o hype da nuvem e tal, todo mundo indo. Alguns clientes hoje, algumas empresas hoje, estão voltando para on-prem em algumas coisas também, né? Acho que... A gente tem visto. Tem visto... Acho que as empresas todas estão começando a entender o todo. A gente trouxe alguns casos aqui até. Exatamente. Mas assim, eu acho que o mais importante é aquilo, né? Aqui está trabalhando mais internet, mais conectividade. O outro está trabalhando, de repente, algum dado on-premise porque, sei lá, está ficando muito caro ficar na nuvem. Cada um tem que isolar ali, né, o banco de dados, enfim. Mas eu acho que o mais importante é entender a arquitetura. Isso. E não é aquilo, não tem solução perfeita. Né? Cada solução tem sua vantagem e sua desvantagem, né, Lennon? E você tem que alinhar isso com os teus requisitos de negócio. Isso naturalmente chega para você, e assim, a gente tem visto as respostas aqui, né, Igor? A gente acaba vendo arquiteturas híbridas, né, com vários tipos de nuvem diferentes sendo utilizadas. Agora, resiliência, como você falou, né? Resiliência, ponto... Não tem como, né? Não tem como. Antes até de escala. Eu acho que sim, né? É o fundamento, né? O que eu notei, assim, a gente fala assim, a gente está mais preocupado com resiliência. Quem já era de tecnologia já falava disso há muito tempo. Mas eu acho que o que teve de diferente foi um patrocínio maior.
né? À medida que esses temas estão... Boa. E assim, eu estou falando aqui por um setor que não é um setor de tecnologia, né? Verdade. A área de mineração, apesar de ter muita É. tecnologia, mas não é um setor tradicionalmente de tecnologia. A gente disputa orçamento com a graxa do caminhão. Então, É isso. como é que eu justifico que o investimento num roteador ou alguma infraestrutura é mais importante do que um caminhão, a máquina que está lá levando minério, né? Então, mas à medida que eu estou levando aplicações que são cruciais para o negócio, né? Como o ERP, É. né? Que aí todo mundo Entende, né? entende o valor, né? Aí essa discussão tem ficado vou dizer mais fácil, não, tem ficado mais visível e a gente tem conseguido as prioridades pro tema de resiliência. Cara, esse é um tema atualmente. muito legal e que eu percebo uma mudança muito grande também de 5 anos para cá, assim, trazendo CTO, CIOs aqui, técnicos, e hoje são CIOs, CTOs, gerentes de arquitetura que falam de negócio, no É final isso das que eu ia te contas. falar. É completamente diferente. Os primeiros minutos aqui da conversa, o Lennon deu uma aula pra gente sobre mineração, Negócio, sobre o negócio. negócio. E aí, se ele começa a destrinchar a parte de tecnologia, e lembra que a gente tinha falado isso, acho que no episódio da Colmeia. E aí você falou, pô, mas que legal, o Zé aqui, ele tem esse perfil do founder técnico, mas ele também fala muito do negócio. E o que a gente tem visto é que quem consegue realmente implementar, né? Que é uma coisa é falar, outra coisa é você implementar essa coisa, essa dualidade da flexibilidade, da resiliência, tem que entender do negócio. Senão você não consegue alinhar esses requisitos do negócio com os tipos de tecnologia disponíveis, né? Eu acho que empresas, vocês falaram com o setor bancário, com outros segmentos que têm muito mais maturidade, já tem, são empresas de tecnologia. Sim. Na prática, são empresas de tecnologia, né? A mineração, ela tem muita tecnologia, como eu comentei, né? Então, ela tem se tornado, e GenAI também é um baita do motivo para as pessoas se letrarem mais, né? Eu comentei de letramento, a gente tem letrado o nosso board. Que legal. Porque eles vão nos eventos e, assim, o conselho fala sobre AI, então é um tema... São questionados. São tudo isso. questionados, né? Eu falei de AI, mas, assim, antes da AI até, conectividade já era uma pauta muito, muito forte, porque viu-se o valor de ter conectividade nas operações. E, assim, eu falei muito de caminhão, mas toda a parte de sensoriamento, o que é que tem acontecido? Vinha a empresa AXB fornecer uma solução lá para correr, na minha nuvem, não bota uma infraestrutura. Não. Usa a conectividade que já está disponível, que foi alavancada por um projeto maior, né, e conecta. Então, assim, o tema de conectividade, ele ganhou também de 5 anos. Hoje os executivos sabem a importância, defendem. A gente não tem tido problema para aprovar orçamento por conectividade, porque eles entenderam o valor que isso gera. Já que você está falando de orçamento, eu queria puxar um outro orçamento e letramento. Como é que você tem trabalhado o letramento na parte de segurança? Porque isso é um ponto que a gente tem trabalhado aqui também, assim, que muitos têm muita dificuldade de fazer isso acontecer. Essa é uma jornada contínua. Ela é bem... A gente tem... O meu CISO não está aqui hoje, mas a gente trabalha muito próximo com o time de arquitetura, está bem próximo ao time de segurança, que define, de fato, os padrões, né? A gente, que como toda empresa, a gente faz muita campanha. Tem feito muita campanha. A gente tem, no nosso mapa estratégico da tecnologia lá, a gente tem cibersegurança destacada sempre, assim, que dá um highlight diferente, né? A gente tem um programa de cyber robusto há muitos anos também. A Vale, ela tem uma versão, e o nosso CISO, ele fala com o board da companhia também. E é importante falar que, assim, a gente tem pouco apetite para risco. Acho que isso ajuda. Então, quando a gente toma a decisão de classificar todos os e-mails que são enviados, para se é público ou interno, a gente tem patrocínio hoje da companhia. Então, todo mundo sabe dos problemas que nós tivemos com segurança operacional. Isso desencadeou um movimento na empresa muito grande para olhar segurança como um todo, gestão de risco como um todo. Cibersegurança foi elevada a esse patamar. A gente fez um movimento nessa época também, em 19, mais ou menos, de trazer muito da tecnologia operacional para a gestão da TI, antiga TI, que hoje nós não somos uma área de TI. O nome da nossa área é Tecnologia e Inovação. Tecnologia de forma mais ampla, TI e TO, né, automação. E também tem um braço lá de inovação que não olha só inovação para TI, olha inovação para mineração circular, Legal, cara. novos tipos de compostos, enfim, isso está dentro da mesma estrutura. Por isso que a gente sabe falar tanto de negócio também. Esse time fala até melhor, né? Eles estão ali procurando tecnologias para resolver problemas de negócio. Então, mas voltando ao tema de cyber, a gente, com esse suporte que a gente tem do nível executivo, por conta da visão de risco, e cyber foi colocada para um patamar
equivalente a um risco operacional. A gente tem tido muito patrocínio, sim, a gente tem tido muito suporte quando a gente decide fazer algo não tão popular como esse tipo, às vezes um bloqueio de alguma coisa mais ligada a WhatsApp, alguma ferramenta ali, o ChatGPT mesmo, a gente não libera, né, a gente bloqueou bem cedo e foi vendo outras ferramentas, enfim. A gente acaba sendo bem restritivo, mas com suporte, porque tem um propósito muito claro de correr pouco risco. Você tem um processo, né, de gestão ali desse Sim, risco. muito E forte. acho que fica muito claro quando você consegue dialogar com o conselho nesse nível de maturidade, acho que fica até uma consequência, né? Isso aí, mas a gente pode fazer isso tudo, mas se a gente não letrar o usuário a não botar a senha É. no papel e No na post-it. parede, isso ainda acontece, assim, a gente já pega casos, tem Wi-Fi, às vezes, enfim, tem toda uma gestão para acompanhar, uma empresa é muito grande para você conseguir tirar toda e qualquer vulnerabilidade, mas acho que o patrocínio tem sido muito forte, tem ajudado a gente. Você falou ali no ponto, né, de disputar orçamento com a graxa, por exemplo, do caminhão. Bom, a gente está falando de Vale, uma empresa que tem dezenas de anos, né? Não é uma empresa digital native de maneira alguma, mesmo com, né, agora com toda essa área de inovação e tal, caminhando para esse lado. Mas eu tenho falado também com algumas empresas que têm esse background da Vale, mas que ainda brigam pela verba ali, sabe? É difícil convencer o board, principalmente quando é uma questão de segurança, uma questão que não vai trazer um ROI imediato. Que dica que você dá para esses CTOs, para esses CIOs conseguirem convencer um board de que esse tipo de investimento é super necessário para a evolução das empresas? Eu acho que está cada vez mais fácil, né? Mas ainda assim eu vejo algumas empresas, principalmente empresas ou familiares ou que têm décadas de vida e que não nasceram digitais, tendo essa discussão ainda hoje, sabe? Não tem jeito. A gente tem que fazer um business case. Acho que, por mais que a tecnologia às vezes encanta e a gente, profissionais de tecnologia, a gente vê muitas vezes o benefício muito claro, mas se não fizer a conta, é muito difícil. O que tem ajudado, eu comentei aqui sobre centro de monitoramento de ativos, essa cadeia integrada. Então, coisas que a gente já fez, projetos bem-sucedidos, eles puxam outros. O próprio caminhão autônomo, né, também. Então, hoje a gente já tem cases claros, com benefícios medidos e reconhecidos pelo negócio, que ajudam a gente a puxar os próximos. Talvez não ter nenhum é um desafio muito maior, mas a gente já vem nessa jornada há muito tempo, mas é inevitável fazer eu comentei sobre, voltar lá no começo que eu comentei sobre conectividade. Eu não iria conseguir cobrir a rede pública lá em Parauapebas ou na ferrovia, como a gente está fazendo também, só com a premissa do benefício social, se não tivesse uma conta financeira também. Sim. O benefício social ele ajudou a aprovar, né? Mas ele tinha uma conta financeira também, né? Um ROI ali. Então, tem que ter. Acho que para fazer o primeiro talvez vai dar o trabalho, mas uma vez feito e reconhecido o benefício, a gente consegue puxar os próximos, né? Já é o que a gente tem feito. E uma linguagem de negócio, como você bem comentou. Não dá para ser um profissional de tecnologia hoje se não conhecer do negócio que você está trabalhando, seja ele qual for. Agora, olha que curioso, né, Vitor? Assim, a gente está falando como uma mineradora que, enfim, uma empresa com uma trajetória gigante, promovendo toda a inovação no norte, nesse caso especificamente mais no norte do Brasil. E se a gente pensa centro-oeste, é o agro que está fazendo isso acontecer. Também uma indústria que, teoricamente, a princípio, ou lá atrás, não era uma indústria tão tecnológica assim, né? E a gente está vendo esse shift acontecer. Pô, a agro está muito tech hoje. Está muito tech e tem muito esse papel de bandeirante também, de levar a infraestrutura para as regiões mais remotas. Até a gente tem que gravar um episódio com agro aqui, né? Fica de dever de casa. Exatamente. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Mais algum ponto que vocês gostariam de trazer para a mesa? Alguma dica para o pessoal que está assistindo? Leandro, quer? Bem, eu acho que você comentou sobre o agro, né? E a gente tem feito muitas trocas, né? Também outros setores, oil and gas, né? Também. Também. A gente tem conversado muito com a turma, os desafios são diferentes. E é engraçado quando a gente vai falando. Acho que o mercado é muito importante quando a gente faz essas trocas, né? Acho que o meu comentário final é esse. Às vezes o meu problema ele não vai ser resolvido eu falando com outra mineradora. Eu olhar para o setor bancário e ver como é que eles estão resolvendo um problema de aplicações modernas. Que às vezes eu estou aqui de uma forma ainda... Pô, o cara já está... Né, já pensou nisso by design, né?
A mesma coisa com agro. A gente também, o contexto é diferente, mas nessa parte da conectividade a gente é muito similar. Então tem até troca. Qual fornecedor? Qual foi a experiência dele lá, né? A gente tem feito isso. Óleo e gás já é mais parecido, né? Mas, por exemplo, eu tive recentemente com os colegas, a mineração tem muito conectividade, óleo e gás tem muito data center. Então, às vezes eu fico me perguntando, eu fui lá, falei, pô, eu não preciso ter um data center desse tamanho, mas será que o meu não deveria ser um pouquinho maior? Pensando já em IA e outras coisas. Então, o que todo mundo acha que eu tenho achado em comum, né? A parte de observabilidade, que a gente não comentou tanto aqui, mas dependendo das tecnologias, eu tenho que monitorar tudo isso que eu tenho conectado, né? Outra coisa, falando de geração de valor, né? A gente agora está olhando também, existem frameworks de mercado que olham qual o valor que a tecnologia tem gerado. Então, a gente também está estudando um pouco isso, eu estou fazendo benchmark com esses mercados. Né? Legal. Então, acho que minha fala final é mais essa, assim, quanto mais a gente tiver esse tipo de conversa, né? Falando aqui, os setores de conectividade, com quem tem mais data center, quem tem mais aplicação, eu acho que todo mundo ganha. E essa está sendo a beleza da série, né, Vitor? Eu Assim, acho que a gente está é isso, trazendo tanta empresa de indústrias diferentes, cada uma resolvendo um problema de uma maneira. E eu acho que principalmente a gente traz líderes aqui que sabem falar, eles dão uma aula sobre o setor e dão uma aula de como é que eles implementam tecnologia como base para a evolução desse setor. E esse caso eu acho que dá mais orgulho ainda por ser brasileiro, que é uma empresa que a gente está, de certa forma, ajudando a internacionalizar, atendendo a operação da Vale em vários países, não só no Brasil. Perfeito. Bom, pessoal, chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas como sempre a gente deixa o link dos LinkedIns aqui dos dois. O Vitor já é top voice do LinkedIn, segue porque ele está sempre comentando. Tudo que é novidade da Equinix ele está falando. Sobre data center também, se fala bastante, né? Essa semana mesmo você postou algumas curiosidades, algumas coisas legais. Manual do Mundo passou lá. Manual do Mundo, é verdade. Mas, te imitou, que você foi lá bem antes do Manual do Mundo. Eu vou colocar os dois links aqui embaixo, Boa, até para vocês isso. compararem. Vamos lá, eu ou Iberê? Tá aqui os dois links da visita ao SP3. Link da Equinix, link da Vale, para vocês conhecerem também um pouco mais ali das empresas. E acho que é isso, pessoal. É isso. Obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado, Vitor Arnaud, presidente da Equinix Brasil. Lennon Bento, gerente de arquitetura da Vale. Valeu, gente. Super episódio. Obrigadão, gente. Obrigado. Até a próxima.